Parece que agora foi. Boa noite, gente. Como é que vocês estão aí? Todo mundo me vê, todo mundo me ouve. Como é que vocês estão? Manda um feedback aí, porque essa webcam hoje resolveu dar um showzinho, dar um chiliquezinho aí, tava na luta aqui. Estão bem? Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo joinha aí? Todo mundo me vendo e me ouvindo? Deixa eu ver aqui, colocar o celular. Bom, já tô online. Boa noite, gente, graças e paz. É uma honra voltar aqui mais uma vez, mais uma semana para nós ministrarmos sobre esse tema tão importante. Desde já, a gente deixa o like no vídeo para o YouTube engajar a gente. E eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez, ou que está aqui por uma segunda, terceira, quarta, quinta vez, mas ainda não está no nosso grupo do Telegram, vem para o grupo do Telegram com a gente. Nós temos estudado sistematicamente a Bíblia lá, e tem sido uma bênção. A gente está mergulhando em Êxodo, e Êxodo é recheado de curiosidades teológicas, históricas, que muita gente não sabia. A gente está acrescentando lá, por exemplo, ontem mesmo, nós comentamos lá sobre a conexão que existe entre as pragas que Deus enviou ao Egito através de Moisés e os deuses do Egito. Eu coloquei lá uma tabela completa de todas as pragas, são 10 pragas, e de 8 pragas em específico que tem a ver com uma divindade, cada uma delas, cultuada no Egito. Olha que coisa bacana, né? E isso tudo é baseado no ensinamento de Êxodo 12:12, que diz assim: Deus diz que vai trazer juízo sobre os primogênitos dos homens do Egito, os primogênitos dos animais, e também juízo sobre os deuses do Egito. Olha que coisa curiosa, né? Deus trazer juízo sobre os deuses do Egito. Então, nós estudamos o porquê de Deus falar isso, a conexão que existiu entre as pragas. Estou falando apenas uma curiosidade para você entender o modo como nós temos estudado a palavra. Então, vem para o grupo do Telegram. O link está aqui na bio, perdão, está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, você já cai direto lá todos os dias, exceto nos dias de culto. A gente estuda a Bíblia. E não é cansativo, gente. Não é cansativo. A gente pega um highlight do capítulo do dia e aprofunda ali, porque a ideia não é você só ter um devocional, mas é você mergulhar fundo nas escrituras. Tem um start, mas você vai fundo na sua casa. Aqui a Ana Rita perguntando qual é o grupo no Telegram. Grupo de discipulado. O link está aqui na descrição, Ana. Está aqui na descrição o link. Assim que você clicar, já cai direto lá. Não precisa de moderador para aceitar nem nada. Você pode cair direto lá e já vai ter, inclusive, acesso às conversas anteriores. Se você quiser entrar hoje e perguntar assim, eu quero saber o que foi estudado nos dias anteriores. Você tem acesso às conversas anteriores no grupo. O Telegram tem essa facilidade, né? No WhatsApp nós não teríamos essa possibilidade. Like no vídeo, gente, que hoje vai ser bênção, que aí foi profundamente edificado. As últimas 3 semanas, nós mergulhamos profundo em jejum e oração, 2 semanas seguidas falando sobre oração. Eu vou te ser bem sincero, se pudesse aqui, dava pra ficar mais 3, 4 semanas só em oração. Tranquilamente, aqui eu falo tranquilamente, sem esgotar o tema. Mas o Senhor Deus tem nos direcionado para falar um pouco também sobre batalha espiritual, e esse tema é muito importante, porque todo cristão ele está envolto em batalha espiritual. E é claro que a gente não vai aqui esgotar, né, os temas, esgotar o ensinamento sobre batalha espiritual, mas a ideia é te dar um escopo para você não ficar perdido no meio dessa vida que você vive, uma vida de cristão, que é naturalmente, você vai entender, sua vida de batalha espiritual. Então nós vamos começar. Eu quero agradecer desde já a presença de todos vocês. Vai comentando no chat sempre que você tiver uma questão, uma dúvida. A gente vai responder com fé em Deus. E eu quero dar boa noite aqui a Balbina, Ludmila, Tayana, Jaciane, Yasmin, Karine, Antônia, Luana, Milena, Sandra, Tata, Cleo, Raquel, Marina, Renata, Eugênio, Edgar, Josiane, Fernanda, Joninhas, querido, boa noite, bom que você está aqui, Endley, Elida, Aline, Karen Isabelle com conta no YouTube. Quem não sabe, Karen Isabelle é minha sobrinha, gente. Rosimar, todo mundo que está aqui, glória a Deus, sejam todos bem-vindos, e hoje nós vamos fundo, em nome de Jesus. Vamos orar para começar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade.
Nós cremos, Senhor, que precisamos dessa capacitação e nós oramos para que o Senhor seja de fato o professor nesse momento. Apesar de nós estarmos numa conversa entre irmãos, Pai, nós queremos a tua direção, a direção que vem do alto, o teu conselho, a tua salvaguarda. Meu Senhor, que em nome de Jesus toda distração seja rompida agora pelo poder da tua unção, que despedaça todo jugo. Ó Deus, nos leva a entender profundamente a sua vontade, o como e o porquê da sua vontade. Nos leva, Deus, a discernir tudo aquilo que o Senhor vai nos ministrar nessa noite. E nos conduz, Deus, a lugares maiores, não de glória humana, mas de entendimento do seu coração. Ó Deus, em suma, revela o teu coração a nós, através desse tempo precioso aqui. Em nome de Jesus. Amém. Gente, quem estava aqui nas semanas anteriores, principalmente na semana passada, viu que nós falamos sobre oração 2 semanas seguidas, e, de certa forma, o Senhor parece ter nos conduzido no final do último estudo para falarmos sobre batalha espiritual. Quem estava aqui semana passada viu, né, o final do estudo e percebeu como o Senhor começou a nos direcionar para a batalha espiritual. E esse é um tema extremamente interessante, extremamente importante. Eu quero pedir desde já para você pegar um papel, uma caneta para poder anotar. Anota em nome de Jesus, que é uma aula, gente. Faz as suas anotações, as suas observações, anota as referências bíblicas, porque existe muita desinformação acerca de batalha espiritual. Hoje, quando eu publiquei nas redes sociais o cartaz do nosso discipulado, Batalha Espiritual, o irmão muito querido falou assim, tem que tomar cuidado, porque esse tema é perigoso, o diabo fica furioso. O irmão falou assim, eu sei que ele falou eu conheço ele, eu sei que ele falou com todo zelo, né? Falou para eu me cuidar, para eu buscar, para eu vigiar e tal. Mas esse já é um mito que permeia o cristianismo. Aí eu conversei com ele, falei, olha, eu tô orando, tô buscando, procurei estudar, me capacitar, tô consagrando aqui durante o dia para o que vai acontecer, mas eu não tô fazendo isso porque o tema é batalha espiritual. Porque parece que quando se fala de batalha espiritual, o fundamento de muitos cristãos é o medo. Né? Um dos maiores engodos de batalha espiritual é o valor excessivo que o cristão dá ao conceito de retaliação. Então você não pode, assim, do nada, mudou para batalha espiritual, ai meu Deus, tô com medo, é capeta, é demônio, é capiroto, o diabo vai se levantar, o diabo tá furioso. Querido, o diabo tem raiva de você é santo ou pecando. Né? Aí esse meu amigo até falou assim, não, eu acho que o diabo gosta quando a gente peca. Eu falei, ele gosta quando você peca, mas ele te odeia. Né? Ele não, porque você é imagem e semelhança de Deus. E com a grande chave, o diabo não pode lutar contra Deus, ele luta para te destruir. Então, assim, queridos, a gente tem que desde já, fazer essa introdução bem clara aqui, né? Bem clara. Porque a ideia não é você ter medo, ter pavor, ter pesadelo de noite, nada disso. A ideia é você ser um cristão maduro acerca da batalha espiritual, que é justamente o que nós vamos trabalhar. Então, eu quero começar a noite de hoje, já de cara, desfazendo alguns mitos sobre batalha espiritual, porque esses falsos entendimentos, muitas vezes, impedem o crescimento dos cristãos acerca do tema batalha espiritual. Gente, like no vídeo, enquanto eu tomo minha pequena xícara de café. Olha o tamanho aqui, só para você ter ideia, olha só. Minha pequena xícara de café para nós falarmos sobre esse tema. Então, separei aqui. Primeira coisa, já anota aí. Primeiro equívoco no tema batalha espiritual. O excesso de interesse nas castas demoníacas. Nós vivemos, principalmente nos últimos anos, nas últimas décadas, no Brasil e também eu vejo muita literatura norte-americana sobre isso, muitas literaturas de batalha espiritual, guerra espiritual, focando muito no poder das trevas, focando muito nas castas demoníacas. Por quê? Porque normalmente as pessoas que estavam investindo na produção desses materiais eram pessoas que se denominavam ex-satanistas, pessoas que vinham do ocultismo, da feitiçaria. Então, nesses escritos, eles relatavam o testemunho deles e contavam o que acontecia lá dentro. Contavam a estratégia que o diabo utilizava, a forma como eles, enfim, praticavam todo tipo de prática oculta. E essas pessoas acabaram se tornando referência no ensinamento, só que muito desses relatos literários são mera curiosidade.
Não estou desprezando o que eles fizeram. Muitos fizeram de boa intenção e foi útil, mas Deus ele vai nos amadurecendo conforme o tempo. Né? Se eu não me engano, a minha mãe está aqui online também. Eu sempre cito ela porque ela é uma referência da minha época da infância, né? Quando eu ainda morava em casa, na casa da minha mãe. E ela sabe que eu lia muito esses materiais, né, de ex-satanista, ex-bruxo, ex-feiticeiro, não sei o quê. E Deus, durante a minha adolescência, ele me levou muito a evangelizar pessoas envolvidas com isso. Tanto na minha cidade, como em outros lugares. Eu sempre tive um contato mais intenso com pessoas envolvidas com isso, um contato no sentido de evangelizar, de falar de Jesus, de trazer uma libertação. Isso sempre foi bênção. Mas é interessante que a gente vai amadurecendo e percebendo que muitas dessas informações, atenção, aqui é sabedoria. Quem está conosco aqui sabe que a gente vai fundo aqui na maturidade. Quem é Nutella vai sair do vídeo na metade, que não vai prestar. Né? Quem querer lacração vai sair na metade do vídeo no máximo. Se você quiser, de fato, crescer conosco, ele vai ficar até o final. Então, não é que essas informações sejam mentira ou verdade. Não estou nem entrando nesse campo. A questão é você discernir o quão útil vai ser essa informação ou não. Por exemplo, eu, quando quando eu lia muito esses livros, essas literaturas, que eram baseadas em testemunhos de pessoas que vieram de lá, aquilo, de algum modo, gerava temor no meu coração. Mas chegou uma hora que eu percebi que eu não estava mais crescendo naquilo, sabe? Para que você precisa saber, meu irmão, o nome de 35 demônios? Não que o principado tal é de não sei o que, pererê, parará, e o território de fulano e aquilo tudo, e na feitiçaria assim, no grau isso, e na magia aquilo. Tem muita coisa sobre isso que eu sei, porque eu acabei lendo muita coisa. Mas quando você vai enxugar mesmo, enxugar o que é útil para a sua vida espiritual, quase nada, tá? Então, assim, primeiro equívoco, excesso de interesse nas castas demoníacas. E aí você foca, tem um segundo equívoco agora, você foca demais na ação do inferno e não tem a centralidade da obra de Cristo. Batalha espiritual, querido, o cristão precisa entender a centralidade da obra de Cristo. É claro que você aprender e entender a forma como o inimigo se move, isso é útil. Mas você precisa compreender que esse conhecimento, ele é paralelo. Esse conhecimento, ele é periférico. O centro é a obra de Cristo. Então, ele destaca de cara isso. Excesso de interesse nas caixas demoníacas, foco demasiado na ação do inferno. E aqui eu puxo outra coisa, ó, a ausência de entendimento da obra de Cristo e pouca base bíblica na prática da batalha espiritual. Pouca base bíblica na prática da batalha espiritual. Então nós vemos muito grito e pouca mudança. Muito ato profético e pouca transformação. Por quê? Querido, Deus sustenta, guarde isso no seu coração. Deus sustenta aquilo que ele promete na palavra dele. Então não adianta você só ter uma boa intenção. Eu até acredito, eu, Thiago, uma opinião pessoal, tá? Você pode discordar aí tranquilamente. Eu até acredito que Deus, pela sua misericórdia, ele permite alguns avanços no campo da ignorância. Que ele vê ali, você está perdido, não tem ninguém para lhe explicar. Mas o compromisso de Deus é com a palavra dele. Então, por isso que tudo que você fizer, você tem que fazer baseado na palavra de Deus, você tem que ter uma base bíblica. Porque tudo que você faz fora da base bíblica, não adianta você requerer Deus. Não adianta você buscar e Deus, você prometeu, sendo que Deus não prometeu nada disso. Então, existe pouca base bíblica acerca de batalha espiritual e nessa noite eu quero, com fé em Deus, eu quero fazer com que você possa crescer nisso. Gente, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, ok? Tá todo mundo me ouvindo aí? Coloca no chat se você tá me ouvindo aí. Tá tudo ok? É porque o sinal do microfone aqui não fica verdinho quando eu tô falando e agora tá parado. Mas tá todo mundo ouvindo, show de bola. Se travar ou ficar mudo, vocês me falam que o sinal do microfone aqui tá como se estivesse mudo. Mas já que vocês estão me ouvindo, vamos lá. Eu quero que vocês abram a Bíblia aí, onde você estiver, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, versículo 15. Nós vamos falar um pouco do início dessa batalha espiritual. Você vai ter hoje um arcabouço, um escopo, uma base sólida para a partir desse fundamento você crescer
acerca desse entendimento. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Hoje eu estou duplamente biblificado aqui. Estou com a Bíblia no computador. E aqui, ó. Essa Bíblia aqui, gente, 2007. 13 anos de Bíblia aqui, né? Já está adolescente ela. Nós vamos ler a palavra de Deus, que diz assim, olha só. Vamos do 14, né? Do 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, esse texto é conhecido na teologia como o proto-evangelho, ou seja, a primeira menção do evangelho na Bíblia, do plano de salvação de Deus para restaurar o homem e toda a criação da queda humana. Né? Esse período aqui é muito pós-queda. Para quem não pegou o fio da meada ainda, pós-queda, que Adão e Eva acabaram de comer o fruto, se esconderam, ficaram com vergonha, Deus pegou todo mundo no flagra e aí está emitindo um juízo. E olha o que o versículo 15 diz. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Perceba que logo no início da menção, na primeira menção do evangelho na Bíblia, nós já estamos falando de uma batalha, nós já estamos falando de uma guerra. Suelen, eu falei em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu vou pedir a ajuda dos meus irmãos, como eu sempre peço toda semana, para todo versículo que eu citar aqui, vocês colocam a referência no chat, pode ser? Porque até quem assiste depois pode acompanhar o chat ao vivo e ver a referência. Gênesis 3, 15. O proto-evangelho, a primeira menção do evangelho já traz esse senso de uma batalha espiritual. E observe, a batalha, ela não é entre Deus e o diabo. Não existe briga entre Deus e o diabo. Não tem como, gente, sabe? A batalha é entre a igreja, a mulher, a humanidade, os homens e a serpente. Essa é a batalha. É claro que existem dois reinos, o Império das Trevas e o Reino da Maravilhosa Luz. Mas a batalha não é entre Deus e o diabo. Não tem nada a ver. O diabo não chega nem no chulé de Deus, né? Até porque Deus não tem chulé. Mas é entre a igreja e Satanás, a serpente. E é interessante nós situarmos aqui, gente, que a serpente, ela é um arquétipo. Tem gente que acha que a serpente, né? Até me perguntaram certa vez, qual foi a espécie de cobra no Jardim do Éden? Foi cascavel, foi sucuri, foi jararaca, foi jiboia? E a serpente aqui é um arquétipo, uma figura, tá? Para simbolizar Satanás. Então, nesse momento, o pecado, ele entra no mundo. O que é pecado? Deixa eu te perguntar, o que é pecado? Eu não quero a conceituação teológica. Vou só te situar aqui. Pecado é desobediência. Pecado é desobediência. É Deus te dar uma direção e você ir numa direção que não é a de Deus. Pecado é desobediência. Através do pecado, a desobediência entra no mundo, a morte entra no mundo e toda consequência entra no mundo. Então aqui nasce uma batalha e Deus já fala entre quem seria essa batalha. E observe, ao mesmo momento que Deus fala entre quem seria essa batalha, Deus também já diz quem vai vencer a batalha. Eita Jesus! Gente, eu sou um pouco pentecostal, já dá vontade de glorificar aqui. Porque Deus ele já deixa claro quem vai vencer. A Bíblia diz que ele faz o fim desde o início. Então ele diz que a mulher vai ter um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. E a gente entende, e claro, na revelação das escrituras, isso aqui não é teoria teológica, isso aqui é revelação bíblica clara e evidente de que esse descendente da mulher é Jesus que vem e esmaga a cabeça da serpente. É interessante o trecho que diz assim, olha só, verso 15. O descendente, está falando descendente, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Tiago, o que significa isso? A ferida no calcanhar, ela simboliza uma ferida pequena. Ela simboliza uma coisa, meu irmão, você ser ferido no calcanhar, outra coisa é você ser ferido na cabeça, né? Uma coisa é você tomar um tiro na sola do pé, outra coisa é você tomar um tiro na testa. Então perceba que são dois níveis de ferida. A serpente feriria o calcanhar do descendente
mas o descendente esmagaria a cabeça da serpente. E, na verdade, não é que a serpente vai ferir o calcanhar por conseguir atingir, tipo, conseguir pegar ele aqui, não. É porque nesse esmagar da cabeça da serpente, imagina que aqui agora, isso aqui é o meu calcanhar, isso aqui é a cabeça da serpente. Né? No esmagar da cabeça da serpente, esse calcanhar é ferido. E isso simboliza a obra de Cristo na cruz. Porque através das feridas de Cristo na cruz, através da sua morte sacrificial, Cristo esmaga a cabeça da serpente e traz vitória nessa batalha espiritual. Tiago, você não falou que a batalha é entre a igreja e Satanás? Sim, mas a igreja sozinha ela não tem condição de vencer a batalha. Então, Cristo vem e a obra de Cristo é que dá vitória à igreja sobre o império das trevas. Gente, isso aqui é base, é fundamento. Você precisa caminhar sobre esse fundamento para compreender o que é batalha espiritual. Então, Gênesis 3,15, Deus já dá toda a dica. Ele já diz entre quem seria a batalha, quem venceria a batalha e como venceria a batalha. Agora eu quero ir lá com vocês em Colossenses, capítulo 2, versos 13 ao 15. Colossenses, capítulo 2, versos 13 ao 15. Quem não deu like no vídeo, deixa o like. Vamos lá que o motor tá esquentando, a cafeína tá fazendo efeito. E a gente vai fundo aqui ainda, viu? Colossenses capítulo 2, do 13 ao 15. Já estou aberto aqui no site, viu, gente? Eu dou esse time para justamente você abrir em sua casa aí também. Você acompanhar junto conosco. Tá bom? Colossenses 2, 13 ao 15. Olha o que diz aqui, ó. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, quando Cristo ressurge, quando Cristo ele ressuscita, nós somos ressuscitados com Cristo. Cristo ele ressuscita no corpo, nós somos ressuscitados em espírito com Cristo. Nós temos um novo nascimento com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Verso 14. Isso aqui é muito lindo, gente. Olha só. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ou seja, o peso da lei. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Tem algumas versões, talvez na tua versão, no versículo 14, assim, e cancelou ou e pagou a cédula de morte. A cédula de morte. Quem tem a versão cédula de morte aí? Quem tem a versão cédula de morte? Sinaliza no chat. É. Mas aqui, em Colossenses 2, do 13 ao 15, o apóstolo Paulo ele resume como Jesus, através do sacrifício na cruz, ele paga a dívida que nos prendia e ele agora humilha, ele dá como espetáculo público os principados e potestades. Ou seja, ele esmaga, ele mostra a vitória dele no mundo espiritual, agora está evidente. Não tem nenhum demônio, nenhum capeta desinformado sobre a obra de Jesus. Percebe? Então agora Jesus ele humilha publicamente todos os principados e potestades através da sua obra na cruz. Aqui Tata Nascimento, ela está dizendo aqui, ó, deve ser que ela tenha a versão sinalizando sobre cédula de morte, que foi rasgada na cruz. Agora eu te pergunto, Tiago, se a batalha espiritual existe entre a igreja e o império das trevas, entre a igreja não, entre a humanidade, a batalha espiritual a humanidade inteira. Tem gente que está perdendo a batalha, né? Mas todo mundo passa batalha espiritual. E Jesus foi lá na cruz e pagou o preço, venceu a batalha. Por que o diabo ainda faz tanto estrago? Por que o diabo opera? Por que parece que a coisa não está resolvida? Porque quando eu olho ao meu redor, quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a minha família, parece que a coisa não está tão bem resolvida quanto você está dizendo. Então, eu quero responder isso agora, abrindo a palavra de Deus com vocês em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Olha o que está escrito. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam
a presente ordem deste mundo e o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Percebe que tudo que nós estamos falando aqui se trata de obediência e desobediência. Isso aqui é muito importante você entender. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que esse espírito da potestade do ar, ou seja, o reino das trevas, né, o espírito que atua nos ares, ele está atuando nos que vivem na desobediência. Se você está debaixo do sangue de Cristo, você ainda tem limitações físicas por conta do pecado? Sim. Você pode ficar doente? Sim. Você vai morrer um dia? Provavelmente sim, se Jesus não voltar antes. Mas a grande chave é que agora o reino das trevas, ele não opera mais em você. Porque você agora está guardado debaixo do sangue de Jesus. Ele opera debaixo dos filhos, ele opera sobre os filhos da desobediência. Existe uma figura muito interessante para nós entendermos a questão da batalha espiritual, que é a figura da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a grande chave para que os aliados vencessem a Segunda Guerra foi a invasão na praia de Normandia. Essa invasão ficou tão conhecida que ela é chamada de Dia D. Foi o dia D, né, da guerra, o dia que a guerra foi decidida ali. Se eles perdessem aquela batalha, eles perderiam a guerra. Gente, tem muito documentário sobre o dia D da Segunda Guerra Mundial no YouTube. Muito documentário. Eu vejo diversos e toda vez eu me emociono, porque é nítido a mão de Deus naquela invasão dos aliados na praia de Normandia. Tiago, como é que você está falando mão de Deus, Segunda Guerra Mundial? Sim, porque se o adversário vencesse, o mundo hoje seria nazista, querido. Ali existiam dois grupos bem diferentes que estavam guerreando, e se o outro grupo vencesse, o mundo seria completamente diferente. Não estou dizendo que Deus preferiu um lado, eu digo que Deus conduz a história, Deus tem um controle da história. Se você for estudar a invasão da praia de Normandia, você vai perceber nitidamente a mão de Deus conduzindo a história. Tá? É uma coisa assim surreal. Eu nem gosto de filme, de documentário, de assistir. Eu não gosto de assistir nada, na verdade. Mas esse tipo de documentário, principalmente do dia D, eu sou apaixonado, assisto diversos, que eu vejo claramente ali a mão de Deus. Mas observe, apesar da guerra ter tido essa batalha tão importante no dia D, a guerra não acabou no dia D. E, inclusive, os historiadores vão dizer que mais gente morreu depois do dia D até o final da guerra do que antes. Né? Então, assim, Jesus, ele já liberou vitória na cruz, ele já esmagou a cabeça da serpente na cruz. Mas a guerra ainda continua, porque em breve a vitória de Cristo será consumada na sua segunda vinda. Então, quando você faz uma aliança com Cristo, você aceita Jesus, você vai lá, né? Domingo de noite, você foi na igreja, aceitou a Jesus. Mas se você não dorme do domingo para a segunda, que você aceitou Jesus, você acorda cansado. Se você não cuida da sua saúde, você vai ficar doente. Se você não olhar para os dois lados da rua antes de atravessar, você pode ser atropelado. Né? Não é porque Jesus morreu na cruz que agora você não vai ter guerra. O que você tem é a garantia do triunfo debaixo do sangue de Cristo. Mas a guerra, ela não deixa de existir. O que fica claro para nós em Efésios capítulo 2 é que agora o poder das trevas, as trevas, o espírito que atua nos ares, ele não tem poder sobre nós, porque Cristo nos libertou. E nós estamos permeando aqui, gente, o tempo todo sobre obediência e desobediência. Obediência e desobediência. Obediência e desobediência. Percebeu que a gente não falou ainda de um monte de espírito maligno aqui? De espírito de não sei o quê, de espírito... Percebeu? Eu quero justamente te levar para esse caminho, para você entender de fato o fundamento bíblico da batalha espiritual. Quem está comigo aqui diz amém. Só para dar aquela crentificada, né, na aula. Aí vamos lá. Por que essa questão, gente, da obediência e desobediência? Nós vamos voltar agora para Gênesis 3, que é a base do nosso estudo, e é o texto básico que nós estamos estudando. Olha só o que Deus fala para a serpente, no verso 14. Você é maldito entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. No finalzinho do versículo está ali, ó. Sobre o seu ventre você rastejará,
e do pó você comerá todos os dias da sua vida. Tudo isso aqui é uma palavra simbólica, uma palavra alegórica. Tá? Deus não está olhando para uma cascavel, Deus não está olhando para uma jiboia, Deus não está olhando para uma jararaca, para uma surucucu e dizendo você vai comer do pó da terra. Não existe. Isso aqui é um arquétipo e a gente precisa entender isso. Do que o homem foi formado? Do pó da terra. Tá todo mundo comigo aqui? O homem foi formado do pó da terra. Gênesis 1, 26, 27, a criação do homem, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Deus vem, coloca a mão na massa e cria o homem do barro, do pó da terra. E Deus diz que a semente se alimentaria do pó da terra. Ou seja, a serpente, Satanás, o império das trevas, ele se alimenta das obras da carne. O império das trevas, ele se alimenta das obras da carne. Aqui nasce um pouco, eu não vou entrar muito nisso, é uma coisa muito estigmatizada. Isso aqui daria outra live, quem sabe semana que vem a gente faz ou não, vamos ver. Mas muita gente fala assim, quem já ouviu falar aqui, coloca no chat, dá um joinha no chat, quem já ouviu falar sobre legalidade? Legalidade. Cidadão legalidade, cidadão legalidade. Normalmente a legalidade, ela está associada a um pecado, a uma obra da carne, não é verdade? Então, quando a Bíblia fala que a serpente se alimentaria das obras da carne, isso aqui tem já um fundamento para o que nós entendemos sobre legalidade. Não é aquele estereótipo que muita gente faz aí que acaba até mais acorrentando do que libertando o crente. Mas você precisa entender que a obra da carne fortalece o diabo, fortalece o império das trevas. Tiago, como é que a gente vence o inferno? Você tem que matar o inferno de fome, querido. Você tem que matar Satanás de fome. Como é que eu mato Satanás de fome? Você não dá obra da carne para ele se alimentar. Percebe? Então você agora precisa entender que as suas práticas pecaminosas voltou. Glória a Deus. Voltou, gente. Ainda bem que travou, porque eu dei uma crise de tosse aqui que vocês não fazem ideia. E Jesus grandão, até onde que vocês ouviram? Bom, tava falando um pouco sobre legalidade, né? Mas eu creio que vocês já entenderam. Vamos avançar. Gente, eu dei uma crise de tosse aqui, que eu agradeci que travou, viu? Fui engolir errado aqui. Quem já engoliu saliva errado? Já se engole saliva errado e o negócio fica feio. Mas já voltamos. Então nós estamos falando sobre obediência e desobediência. E eu citei como a expressão do pó comerás simboliza as obras da carne que alimentam o poder do inferno. E é interessante que alguns teólogos até brincam que lá no Apocalipse, a Bíblia vai simbolizar Satanás como um grande dragão. Então, em Gênesis, ele é uma serpente, em Apocalipse, ele é um grande dragão. E aí os teólogos brincam, né? De serpente, você sair de serpente para dragão, você comeu muito, você alimentou muito. A Satanás passou uma boa pandemia aí, comendo pra caramba, para poder se alimentar. São obras da carne, sabe? Que vão alimentando. Mas é só uma brincadeira dos teólogos para você descontrair, quando eu torço aqui para não tossir. A galera que saiu aí, quando a galera sai assim porque travou e volta, é porque o bicho vai pegar agora. E Deus já tirou uma galerinha da live aí que não ia suportar. Brincadeira, gente. Mas vamos lá. O que é que a gente precisa entender? Como é que acontece essa guerra hoje? O espírito do anticristo, ele já atua entre nós. Muitas pessoas, elas limitam a figura do anticristo a uma pessoa. A um cara que vai nascer, ou já nasceu, não se sabe, e vai exercer um governo mundial temporário. Muitas pessoas limitam isso. Eu também concordo que, de fato, haverá o filho da iniquidade, que haverá o anticristo que governará sobre a terra durante um tempo. Eu acredito nessa interpretação apocalíptica, escatológica. Mas nós, gente, aqui agora a gente vai começar a mergulhar, viu? Aqui agora a gente vai começar a mergulhar. Precisamos entender o conceito do espírito do anticristo, que já atua há muito tempo. E eu quero abrir com você a Bíblia lá no livro de 1 João, não é Evangelho de não, 1 João, pertinho de Apocalipse,
capítulo 4, versículo 1 ao 3. 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Coloca no chat a referência, gente. 1 João, capítulo 4, verso 1 ao 3. Diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Lembra que nós estamos falando sobre discernimento espiritual há muito tempo, gente. Eu acredito que a gente tem que fazer uma live aqui só sobre discernimento espiritual, você aprender a discernir o que está por trás das coisas. Eu acredito que é um dom que todo cristão tem que buscar com muita efetividade. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então, o apóstolo João, há milênios atrás, ele já está constatando: o espírito do anticristo já está no mundo. Você não precisa ficar preocupado. O anticristo nasceu, não nasceu? O anticristo é fulano, é beltrano, é o presidente tal, é fulano de tal, é ciclano de tal. Não, esqueça isso. Esqueça isso, querido. Você não precisa adivinhar quem vai ser o anticristo. Você precisa entender a operação do espírito do anticristo no mundo. E quando o apóstolo João ele diz assim, ó, todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne procede de Deus, eu vou usar uma outra expressão para facilitar o seu entendimento. Tá? Olha o Edgar fala uma coisa interessante aqui, ó. Isso diz muito sobre essa nova onda de teologia liberal. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos lá. Quando o apóstolo João diz assim, todo espírito que veio de Deus confessa que Jesus é o Cristo, ele está querendo dizer assim, ó, o Espírito de Deus, ele aponta para a obra de Cristo. Percebe? Eu estou usando uma expressão para facilitar o seu entendimento. O Espírito de Deus, todo espírito que vem de Deus, ele aponta para a obra de Cristo. Queridos, eu creio que lá na frente a gente vai poder fazer uma live sobre a Trindade e você vai entender nesses ensinamentos que a missão do Espírito Santo é apontar para a obra de Cristo. Então, todo espírito que vem de Deus confessa que Jesus Cristo vem em carne, ou seja, aponta para a obra de Cristo, te leva para Cristo. O Espírito Santo ele te conduz para um espírito de arrependimento, de conversão, de mudança e transformação. E todo espírito que não vem de Deus, ele não confessa que Jesus Cristo vem em carne. Aí tem gente que acha assim, olha, se algum demônio se manifestar, ele nunca disse que Jesus Cristo vem em carne. Não é isso, gente. O que o apóstolo João está dizendo aqui é que existe um espírito, que é o espírito do anticristo, que não aponta para Cristo. Pelo contrário, ele vai no sentido diferente. Ele vai no sentido contrário à obra de Cristo. Percebe? Então você agora vai conseguir discernir o espírito que está por trás das coisas quando algo aponta para Cristo e não aponta para... Eu vou usar algo bem claro aqui. Eu não queria entrar nisso, não. Eu vou usar algo bem claro aqui, porque está fresco na memória. Eu acredito que isso vai te fazer entender de um modo muito claro. Gente, quem viu aí, esses últimos dias, os ataques que ocorreram nas igrejas cristãs lá no Chile, mais de 70 igrejas cristãs foram atacadas, uma catedral muito conhecida foi trazida ao chão, tocaram fogo, chamas, a catedral lá no Chile. Igrejas estão sendo queimadas no Chile. Gente, isso aqui na Arábia Saudita, não. Isso aqui não é país islâmico, não, muçulmano, que não sei o que. Não, calma, isso aqui é Chile. Tá aqui do lado. Falei Arábia Saudita só como exemplo, tá? Países árabes em que a maioria, enfim, são inimigos de Israel. Né? A maioria, mas só um exemplo. Não leve literal, não. A gente tá perto de nós, não um país que está do outro lado do mundo, que a gente só vê de longe, não. Tá perto de 70 igrejas queimadas. Hoje na Inglaterra eu vi um vídeo terrível, um cara depredando a igreja. Se a gente pegar alguns links aqui no Brasil mesmo, no Brasil, você vê algumas manifestações, pessoas queimando igrejas, pessoas depredando símbolos cristãos e pregando ódio ao cristianismo. Você olha na sociedade atual e vê o avanço de filosofias e ideias que são contrárias à Bíblia
e são declaradamente inimigas da Bíblia, inimigas da pessoa de Jesus, inimigas dos valores de Jesus. Agora eu te pergunto, gente, é muito difícil você perceber qual o espírito que está por trás disso? Por que eu peguei esse exemplo? Porque é um exemplo claro, um exemplo está óbvio, sabe? Então não precisou o anticristo se levantar, fazer um acordo político. O espírito do anticristo, ele vai incitar pessoas a irem contrário a tudo que diz respeito a Cristo. Gente, é incrível. Se você já fez ou faz faculdade no Brasil, se a sua faculdade foi durante dos últimos 20 anos, pelo menos, você sabe que se você entra na faculdade como um cristão, você é taxado na hora e você é visado e tudo que você falar, você está sendo vigiado em cada vírgula que você falar, porque a ideia da grande maioria das pessoas que estão lá você percebe que não é uma coisa natural só, sabe? Não é uma divergência de ideias. Uma coisa é ter divergência de ideias. Isso é natural, ser divergência de ideias. Eu tenho amigos que são ateus, que são extremamente respeitosos, que discordam da Bíblia, da historicidade, um monte de coisa, tem os argumentos deles, mas são extremamente respeitosos. Mas você percebe quando tem uma coisa que não é natural, que tem um ódio que parece que uma coisa que não é normal aquilo, sabe? Você começa a discernir o espírito que está por trás. Estou utilizando só um exemplo, para você entender que o espírito do anticristo, ele atua contra os valores de tudo o que aponta para Cristo. Então, qual é a ideia do anticristo, do filho da iniquidade? É promover uma sociedade completamente anticristã. Então, você vê destruição da família, você vê destruição de diversos valores cristãos, você vê a promoção de ideias que não tem nada a ver com Jesus Cristo. E muitas vezes até usam a figura de Jesus como uma baliza histórica para poder validar as suas ideias. Eu não vou aprofundar muito isso aqui para a gente não misturar as coisas também, a gente tem que ter sabedoria. Né? Mas é um exemplo muito claro para você entender o que eu estou te dizendo. Então eu te pergunto, para que Deus fez o homem? Deus fez o homem para revelar a sua glória. Deus fez o homem para colonizar aqui na terra. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o que é que o pecado faz? Ele deforma o homem. O pecado, ele tira a forma natural do homem. Você percebe que quando Adão peca, todos os dias ele se encontrava com Jesus, com Deus, ao final da tarde, todos os dias no Jardim do Éden. Quando ele peca, ele diz que ele foge. E quando Deus encontra com ele, ele pergunta, Adão, por que você fugiu? Por que você se escondeu? E aí Adão fala assim, tive vergonha. Então percebe que o pecado, ele deforma tudo o que está no homem, deforma a visão. O pecado, ele te estraga, querido. Guarde isso aqui no seu coração. O que estraga a vida é o pecado. O pecado, ele te estraga, ele te deforma. E o anticristo, ele vai promover esse espírito que vai ser uma sociedade cada vez mais pecaminosa. Nós só estamos falando de obediência e desobediência, obediência e desobediência. Tiago, eu achei que eu vi aqui, ia descobrir o nome de um monte de espírito maligno, ia descobrir o nome de não sei o que territorial, ia descobrir o nome de não sei o que, como fazer o ato profético, como jogar óleo na encruzilhada, e como marchar 7 vezes, e como não sei o que. Meu irmão, você precisa amadurecer na batalha espiritual. Eu não estou, claro, de modo algum, desrespeitando nem tirando o valor de atos proféticos, nem tirando o valor de intercessão, nada disso. Eu sou um intercessor, eu sou um cara que faz ato profético mais do que eu. É difícil. Mas isso não é tudo. Né? E por que muitas vezes o nosso entendimento de batalha espiritual, ele migrou tanto para esse lado? Aqui agora tem sabedoria. Porque é muito mais fácil nós olharmos para um espírito maligno e dizer, eu te repreendo em nome de Jesus, do que nós abandonarmos o nosso próprio pecado. É muito mais fácil a gente marchar por meia hora e declarar que o espírito tal está repreendido, que o espírito não sei o que não tem mais autoridade, declararmos isso, aquilo, outro, do que nós nos arrependermos dos nossos próprios pecados. É muito mais fácil nós acharmos que tudo é culpa do inferno, quando muitas coisas que nós vivemos é consequência do nosso estilo de vida. Tudo aqui, irmãos, que nós estamos falando sobre batalha espiritual tem a ver com obediência e desobediência. Obediência e desobediência. Obediência e desobediência. Olha o que Jesus fala no Novo Testamento, é que eu me arrepio todo aqui, ó. Me arrepio todo. Olha o que Jesus fala no Novo Testamento.
aquele que crê nos meus mandamentos, aquele que obedece os meus mandamentos, esse é o que me ama. É a linguagem do amor de Jesus. Você quer provar que você ama Jesus? Siga os mandamentos. Tem a ver com obediência. Tem até um texto aqui que eu separei, em 1 Pedro capítulo 3, para te mostrar como a nossa vida prática, ela tem tanto ou mais poder do que uma mera vida de uma espiritual, entre aspas, né, dissociada de testemunho. Olha só o que diz a palavra, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Abre comigo isso aqui, gente. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Entrou muita gente nova aí no chat. Tô vendo aqui agora, sejam todos bem-vindos. Tá? Like no vídeo aí, gente. 1 Pedro 3, 7. É só um pequeno exemplo que eu vou utilizar para você entender. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida. Conselho de casamento. Pedro está dando o conselho de casamento. Trate bem sua esposa, cuide da sua esposa, honre ela, seja o melhor marido que você puder. Até agora não entrou em nada de batalha espiritual, de oração, de intercessão, de... Aí ele continua. Olha só o que ele fala. De forma que não sejam interrompidas as suas orações. Meu Deus do céu. Olha o que a palavra está dizendo, gente. A forma como um marido trata a sua esposa pode até interromper as suas orações. Lembra que nós estudamos lá no discipulado sobre oração que o diabo não tem poder para impedir nossa oração de subir? Que nós até citamos a história de Daniel, que o príncipe da Pérsia, ele vai impedir Gabriel de descer com a resposta, mas ele não impede a oração de Daniel de subir. O Império das Trevas não tem poder contra a nossa oração. Mas a nossa vida, o nosso testemunho, o que nós fazemos, pode ser empecilho para as nossas orações subirem. Isso aqui está claro e evidente, gente. Isso aqui é Bíblia. Porque eu estou utilizando esse exemplo para você entender que o estabelecimento do reino de Deus, ele não vai vir quando você dominar o nome de 15 demônios. Ele não vai vir quando você souber que a feitiçaria tal é feita assim, assim, não sei o quê, que fulano de tal amarrou seu nome na boca de um bicho, que a verdadeira batalha espiritual. Deixa eu falar, sabe quando é que de fato, o inferno te respeita? Quando você vive de acordo com a palavra de Deus. Quando você vive de acordo com a palavra de Deus. Eu falei que hoje não ia ser Nutella. Eu sei que esse tema aqui tem muita gente que vem, confunde muitas vezes batalha espiritual apenas com libertação. Nós vamos fundo aqui, gente. Você precisa entender isso, porque tem muitas batalhas que você vai vencer na sua vida. Não estou falando para você parar de orar, parar de jejuar, parar de consagrar, mas você precisa entender que as suas decisões também têm efeito no mundo espiritual. Sabe? A palavra de Deus vai dizer, no Antigo Testamento, o profeta Samuel diz assim para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Muitas vezes nós, como cristãos, a gente quer compensar no sacrifício uma vida de desobediência. E aí a gente diz, não, o diabo está se levantando, o diabo está se levantando, o diabo está se levantando. Não está não, querido. Não está não, o diabo está relaxado, o diabo está de boa. Né? O diabo está de boa. Não é ele que está se levantando. É você que precisa ter uma postura de obediência. Porque a batalha não é vencida no sacrifício, a batalha é vencida na obediência. Quando você entender que cada sim que você diz para Deus e cada não que você diz para sua carne é a verdadeira batalha espiritual, você vai começar a ter autoridade espiritual. E aí eu vou para Atos 19, não precisa nem abrir, né? Mas em Atos 19 tem aquela conhecida história dos filhos do sacerdote Cefas, que eles viram o apóstolo Paulo expulsar demônios pelo nome de Jesus, e eles chegam para um demônio e falam assim, eu vos conjuro que saia em nome do Deus de Paulo. E aí o demônio diz, espera aí, Jesus eu conheço, Paulo eu também sei quem é. Olha só, o demônio não conhecia só Jesus, conhecia Paulo, gente. Paulo era conhecido porque ele tinha respaldo no mundo espiritual. E aqui eu vou entrar já na finalização do nosso estudo de hoje, que é para nós falarmos sobre autoridade espiritual.
Vamos finalizar esse estudo agora, reta final aqui, os últimos 10 minutinhos, para nós falarmos sobre autoridade espiritual. E aí, eu certa vez, eu vi uma pessoa falando assim, não, mas a autoridade está no nome de Jesus. E, de fato, a autoridade está no nome de Jesus. Não sou eu que tenho poder. É o nome de Jesus que tem poder. A grande questão é se você está alinhado com o nome de Jesus. Percebe? Então, é tipo, assim, eu vou falar uma coisa do direito aqui para você entender. A presidência da República no Brasil é uma instituição. A presidência da República. Nós hoje temos um presidente, Bolsonaro. Alguns anos atrás era Michel Temer. Um pouco mais atrás, Dilma Rousseff. Um pouco mais atrás, Luiz Inácio Lula da Silva. Esses foram presidentes. Mas nós temos a presidência. A presidência, o cargo, ele dá direitos e deveres. Então, para, por exemplo, o presidente atual, Bolsonaro, fazer determinada coisa específica de presidente, ele precisa estar investido nesse cargo. Então, nós tivemos, por exemplo, não pode chegar hoje FHC, Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, e fazer algo que cabe apenas à presidência. Entende? Por quê? Ele foi presidente, mas ele não está mais agora no cargo. Então, embora sim a autoridade esteja no nome de Jesus, você precisa estar revestido desse nome para que essa autoridade opere através de você. Porque o que é que esse meu amigo estava querendo falar? Se a autoridade está no nome de Jesus, eu não preciso viver uma vida de santidade, basta, se um demônio aparecer, eu falo, em nome de Jesus, saia, porque o poder está no nome de Jesus, e vai sair, vai tudo se resolver. Não, não é assim não. Olha Atos 19 aí. Olha o que o demônio falou. Peraí, Jesus eu conheço. Jesus, por Jesus? Desde a eternidade conheço Jesus. Paulo eu também conheço. Mas e vocês, quem são? O que é que o demônio estava falando em Atos 19? Qual é a autoridade, qual é o respaldo que vocês têm para usar o nome de Jesus para me expulsar? Então nós estamos falando aqui de alinhamento para a autoridade espiritual. E eu quero encerrar para nós, vamos aqui para os últimos 5 minutinhos, eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, e eu quero te mostrar algo que é chave para você ter autoridade espiritual. Eu vou agora te mostrar como você pode ter autoridade espiritual. Se você me parasse na rua e me perguntasse, Thiago, como eu faço para ter autoridade espiritual? Mateus capítulo 8. Gente, like no vídeo. Só falta tomar metade aqui, mas a gente vai lá. Vamos fundo, vamos lá. Mateus capítulo 8. Tá aqui Renata fazendo uma pergunta interessante aqui, ó. Toda batalha espiritual seria fruto da desobediência? Não. A batalha espiritual, ela existe. Por quê? Quando você aceita Jesus, a Bíblia fala que Deus te resgata do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, e você vai encontrar oposição. A batalha nunca deixa de existir, tá? O que Cristo nos garante é a vitória nessa batalha, mas ela não deixa de existir. Não tem essa, tá enfrentando batalha porque tá em desobediência, não tem isso. Todo mundo enfrenta a batalha. Quem está em Cristo tem a chave da vitória. Quem não está em Cristo acaba ficando refém do espírito desse mundo, como nós já lemos anteriormente. E, inclusive, foi bom você citar o exemplo de Jó, Renata. Você perguntou aqui com relação às provações de Jó. A história de Jó é justamente a evidência daquilo que eu acabei de citar. Porque as provações de Jó, elas foram dadas por Satanás pela autorização de Deus. Perceba que na conversa entre Deus e Satanás, é Deus que puxa o assunto de Jó. Deus pergunta, né, de onde vens? Aí Satanás responde, de rodear a terra e passear por ela. E o próprio Deus vai lá e diz, viste o meu servo Jó? Então é o próprio Deus que chama a atenção para Jó. E a gente vai perceber, ao decorrer da história de Jó, que Deus tinha todo um propósito naquilo. Né? Então, a batalha espiritual, ela não é fruto da desobediência, não. Todos nós passamos por uma batalha constante, mas em Cristo nós temos vitória e através de uma vida de devoção nós aprendemos a como proceder diante dessa batalha. Vamos lá? Mateus 8 para a gente fechar? Mateus 8, gente, eu vou ler o 8 e o 9, mas esse capítulo, ele traz aquela história de Jesus e o centurião, né? E assim,
Assim, vamos do versículo 5, Mateus 8, 5. Diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. Um centurião, provavelmente era um, um, um líder militar que governava uma centúria, uma coletividade de 100 soldados. Veio a ele um centurião e pediu-lhe ajuda. E disse-lhe: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Preste bem atenção nessa história aqui, gente. E Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. E respondeu o centurião: Senhor, não mereço te receber debaixo do meu teto, mas se você me disser uma palavra, o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. E digo, vai, ele vai. Venha, ele vem. Faça isso, e ele faz isso. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que não encontrei em Israel tamanha fé, ninguém com tamanha fé. A história continua, versículo 13, Jesus diz: vai como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora, o servo foi curado. Por que eu estou usando aqui esse trecho de Mateus capítulo 8? Porque o cara vem atrás de Jesus, o servo dele está doente, está paralítico, está em estado terminal em casa. Esse cara vem, corre atrás de Jesus e fala assim: Senhor, meu servo está doente. O que é que Jesus fala? Vamos lá, vamos na casa, vamos à sua casa. Eu vou em sua casa agora, eu vou curar seu servo agora em sua casa. Eu não sei qual era a distância entre a casa do servo e aquele lugar, e nem sei por que ele fez essa pergunta a Jesus, mas ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, você não precisa ir lá não. Se você der uma ordem daqui, ele fica curado lá em casa. E ele diz: olha, eu sei que se você der uma ordem daqui, ele fica curado lá em casa. Porque eu também sou um homem submetido à autoridade. Olha o detalhe do texto, gente. Olha o detalhe do texto. Mateus capítulo 8, versículo 9. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Ele diz: quando eu falo para o meu soldado vá, ele vai. Quando eu digo volte, ele volta. Quando eu digo faça isso, ele faz. Por quê? Porque os meus soldados olham para mim e sabem que eu sou investido de autoridade romana. Ele não diz: Jesus, o Jordano falou que travou só para ti, viu? Que tá tranquilo. Ele não diz: Jesus, manda daí, porque eu também mando em todo mundo e sei que quando a gente manda, é nós que tá, entendeu? E a gente é retado. Não. Ele diz: eu sei porque eu estou debaixo de autoridade. Então, quando os meus soldados olham para mim, eles reconhecem que é o Império de Roma que está mandando eles irem. Então, eles têm que obedecer. Então, a grande chave da autoridade espiritual não é você mandar em alguém. A grande chave da autoridade espiritual não é você ter um cargo sobre alguém. A grande chave da autoridade espiritual é você estar submetido a uma autoridade maior do que a sua. E essa autoridade é a autoridade de Cristo. E, queridos, submissão tem tudo a ver com obediência. Aqui a Andressa falou aqui que travou, mas já voltou. Então eu vou repetir só 15 segundos do que eu falei, porque é chave. Só para caso tenha travado para alguém aí. O centurião, ele reconhece que a autoridade dele só serve porque os soldados reconhecem que existe alguém superior a ele, Império Romano. Então ele diz: Jesus, eu sei o que é estar debaixo de autoridade. Então, querido, quer ter autoridade espiritual? Quer ter autoridade espiritual de fato? Para vencer serpentes, escorpiões, esmagar? Quer ter autoridade espiritual de fato? Você precisa de uma vida submetida à obediência de Cristo. Você precisa de uma vida submetida à obediência de Cristo. Enquanto você não entender isso, você vai fazer 800 atos proféticos e o diabo vai sambar e tripudiar na sua cara. Enquanto você não entender isso, enquanto você viver uma vida de desobediência, você pode fazer 30 jejuns, querido. Pode fazer oração, ora 5 horas por dia, 7 horas por dia. Você precisa compreender que a autoridade espiritual, ela só é investida porque tem alguém superior a você. E você precisa estar alinhado com esse superior. Para que quando você dê ordem ao reino das trevas,
o reino das trevas, eles vão obedecer não porque você é bonito, não porque você tem um cargo, não porque você seja conhecido, famoso, fale bem, tem algum outro talento, não. Mas porque eles vão olhar para você e vão saber que quem te investiu foi Jesus. Percebe? Então você mata o diabo de fome com obediência. Você tira o poder dele, você tira a força da carne, e você agora é revestido da obediência de Cristo. Você vai vencer batalhas espirituais. Gente, está terminando aqui. Quem quer parte 2 aí? Eu vou ser bem sincero. Quem precisa de uma parte 2 aí, semana que vem sobre batalha espiritual? O coração está queimando aqui. Não dá pra gente fazer também 2 horas seguidas, porque fica um pouco cansativo. Né? Mas tem aqui, eu não cheguei nem na metade do que tinha para falar. Tem muito que eu quero falar, que é sobre batalha espiritual na adoração, batalha espiritual na intercessão. Eu quero falar muita coisa sobre batalha espiritual. Muita coisa, muita coisa. Quem sabe semana que vem a gente continua isso aqui. Também terça-feira, 21 horas. Quem sabe? Vamos orar. Vamos orar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que eu posso encerrar isso? Como é que eu posso passar isso aqui? O que nós precisamos entender, talvez você esteja passando uma situação, olha Maria Clara, que coisa linda Maria Clara, tão feliz que não tive aula da faculdade e pude participar hoje, glória a Deus. Gente, caso você, olha, foi muito bom o estudo, tem um amigo, uma amiga, uma pessoa que precisa ouvir isso, fica salvo o vídeo, tá? Assim que a gente encerra, o vídeo fica salvo, inclusive volta aqui depois, deixa um comentário, mas você pode mandar o link para qualquer pessoa poder assistir depois. Então, tem uma playlist aqui no canal, com todos os discipulados que já foram feitos até hoje. Vamos voltar aqui. Talvez você esteja passando por uma situação em sua casa, isso acontece muito, muito. Você está vivendo num lar onde nem todo mundo é cristão. E às vezes você está vivendo até com uma pessoa que é carregada, um negócio, uma coisa, uma correnteza, uma situação espiritual pesada e tal. E você pergunta como eu devo fazer? Se você reparar, a maioria das conversões familiares não acontecem com uma pregação. Acontece, eu era crente, fulano não era, e eu preguei para ele se converteu. Não, normalmente não. Normalmente quem está em casa nem dá bola para a sua vida de cristão. Até tripudia. Normalmente, quem mora na sua casa e não é cristão, ele nem dá bola para o seu cristianismo. Mas você vai perceber um padrão, que a maioria das pessoas que ganham as suas famílias para Jesus, normalmente, são pessoas que ganham a sua família debaixo de muita oração e testemunho. Muita oração e testemunho. Sabe por quê? O que é testemunho, gente? É uma vida de obediência. E quando você vive uma vida de obediência, ai meu Deus, isso aqui já dá uma outra live. A gente prometeu, eu vou encerrar isso aqui, 3 minutinhos. E eu continuo semana que vem, 3 minutinhos. Quando você vive uma vida de obediência, você atrai a presença de Deus. Você atrai a glória de Deus. E a glória de Deus começa a exercer juízo sobre todo o principado e potestade que atua naquele lugar. Quando você está submetido à obediência de Cristo, guarda isso no seu coração. Você atrai a glória de Deus. E a glória de Deus, quando vem, ela começa a exercer juízo sobre principados e potestades e todos os espíritos das trevas que estão naquele lugar. Então, ele começa... Lembra que a gente leu aqui, um pouco mais cedo, que Jesus na cruz colocou principados e potestades como espetáculo público? O irmão, quando você começa a viver uma vida de obediência, quando você começa a buscar Deus, quando você começa a orar, aonde você vai, a glória de Deus vem. E a consequência da glória de Deus é que as correntes começam a ser quebradas. E aí você começa a perceber, o fulano morava comigo, um pai, uma mãe, um irmão, uma esposa, um filho, e não foi que você converteu porque fulano pregou para você, não. Quando vai ver, tem ali horas e horas de oração, anos e anos de oração, testemunho, obediência, e aquilo atrai a glória de Deus e aquilo quebra correntes naquele lugar. Percebe? Aí agora a gente já está entrando numa coisa mais mística da batalha espiritual. Mas você entender, meu querido, que existe muito mais coisas do que meramente você marchar, do que meramente você derramar óleo, do que meramente você... Eu não sou contra nada disso, tá? Eu só estou querendo te levar mais fundo para você entender como você vai aumentar o seu nível de autoridade espiritual.
E respaldado por Deus, você vai causar uma transformação no lugar onde você está. Então, essa glória de Deus atraída, ela começa a transformar a atmosfera espiritual. Eu lembro de uma pessoa que eu fui encontrar, e essa pessoa é muito carregada. Eu já conheço a pessoa muito carregada. E eu orei a Deus e falei assim, Senhor, quando fulano de tal entrar nesse recinto, só vai entrar ele. Qualquer espírito que esteja nele, qualquer sentimento maligno, vai ficar do lado de fora. Só entra a pessoa. Aqui quem manda é o Senhor. O Senhor é o dono desse lugar. A sua glória está nesse lugar. E quando a pessoa entrou, deu tudo certo, né? Esse encontro, resolveu tudo. E quando a pessoa entrou no lugar, falou assim, rapaz, sentindo uma coisa diferente, uma atmosfera diferente. Pô, eu nem sabia, eu nem preguei, nem falei Bíblia, nem nada. Mas existia ali uma oração atraindo a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. E aqui acontece a consequência da glória de Deus. Gente, é muito profundo isso aqui. Eita, coração tá queimando para poder fazer 2 horas de live hoje. Mas vamos deixar para semana que vem? Você promete que vai estar comigo aqui semana que vem, às 21 horas, terça-feira? Então vamos encerrar hoje por aqui. Foi uma bênção estar falando com cada um de vocês, compartilhando com vocês. Gente, estou aqui olhando para o chat maravilhado, com cada testemunho, cada amém, cada confirmação que vocês estão colocando aqui. Eu quero pedir, a gente vai fazer uma oração final, aquilo de sempre. Dá um print nessa tela, posta no seu stories no Instagram, marca a nossa igreja. Vocês não, gente, eu insisto nisso aqui, vocês não sabem como isso faz diferença. Eles não sabem como isso faz diferença. Eu faço parte da equipe de comunicação da igreja, a gente recebe direto feedback de pessoas que vai vir no Instagram de um amigo, começa a seguir, começa a acompanhar os cultos, aceita Jesus, sabe? A vida e todo start é isso, é você compartilhar no Stories, é você marcar a gente, é você estar ali colocando na sua rede social, que hoje, querendo ou não, o principal meio de comunicação pessoal de cada um são as redes sociais. Né? Então, printa esse vídeo, dá um print nele, marca lá na tela, nós vamos postar no Instagram da igreja uma frase-chave, um resumo bacana, se você puder comentar também. E depois que terminar esse vídeo, dá 2 minutinhos e volta aqui, porque aí abre para os comentários. O chat não serve como comentário, gente. O chat não conta. Então, quando terminar o vídeo, você volta aqui, deixa um comentário de como Deus falou com você, do que você aprendeu, porque quanto mais você comenta, mais o YouTube vai espalhar esse vídeo para mais e mais e mais pessoas. Infelizmente, são os algoritmos, é assim que funciona cada rede social, cada plataforma, e você vai estar semeando também para que esse conteúdo possa chegar a mais e mais pessoas. Tá bom? Print da tela. Aquele sorrisinho básico de toda semana, você dá o print aí. Foi? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos orar para nós terminarmos essa noite. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigado por esse ensinamento. Muito obrigado por esse alimento sólido, Senhor Deus. Mas nós não queremos, Senhor Pai, ter apenas uma teoria bonita, ter apenas uma aula solidificada, uma aula bem dada. Nós queremos, Senhor, de fato, colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui. Para nós entendermos, Deus, que a chave da batalha espiritual é uma vida de obediência e submissão a Ti. Nós confiamos que a obra do Teu Filho amado, Jesus Cristo, na cruz, já nos libertou. E já nos deu, Pai, liberdade de nós dizermos não ao pecado e vivermos uma vida santa, pura, quente, queimando de amor por Ti, com a paixão pela pureza e pela santidade. Senhor Deus, nós cremos, Senhor, que embora a batalha ainda exista, a chave da vitória já nos foi dada em Cristo. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que cada um dos que assistiram ou vão assistir esse vídeo, eles saiam, de fato, tendo uma revelação no seu espírito acerca da sua vontade. E que nós sejamos, Pai, filhos cristãos preparados, Pai, que possamos ir fundos no teu coração para podermos entender e exercer a sua vontade. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Gente, uma boa noite para cada um de vocês. Que Deus abençoe muito cada um. 2 minutinhos, você volta aqui no vídeo, deixa um comentário, printa a tela, manda lá no Instagram, marca a nossa igreja. E quem não está no grupo do Discipulado no Telegram, tá aqui na descrição o link.
você já clica e cai direto no grupo discipulado do Telegram, onde todos os dias durante a semana nós estamos estudando a Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Até semana que vem, querendo Deus, a gente continua esse tema. Até a próxima. Tchau, tchau.